O vídeo de hoje, ele vai ser uma série de vídeos, são histórias que eu vou contar, histórias reais que aconteceram com a gente, aqui em Portugal. O meu último vídeo aqui no canal foi sobre a nossa ida para Fátima, né, aqui em Portugal, conhecemos o Santuário de Fátima. E a história de hoje que eu vou contar, ela também já tem a ver com o Santuário de Fátima. Então vamos lá. Eu resolvi trazer o meu relato de parto e como está sendo ser mãe em Portugal, uma vida de imigrante, né, mãe imigrante, aqui por YouTube. Mas, antes de começar sobre o relato de parto, eu preciso contar uma história que veio antes. Uma história que veio antes da Chloe. Como assim uma história antes da Chloe? Sim, vamos lá? Posso começar? Vem comigo? Eu vou contar um pouco sobre a nossa trajetória até a chegada da Chloe. Então, nesse primeiro vídeo será história antes da Chloe, tá ok? Vamos lá. O ano era 2024. Sim, ano passado. Começo do ano passado. Wesley e eu estávamos já há 10 anos juntos. E nós resolvemos que era hora de nós engravidarmos. Era hora de a gente ter filhos. E aí eu comecei a ter alguns sintomas estranhos. E como eu já conhecia muito bem meu corpo, eu sabia que tinha alguma coisa diferente ali. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Digamos assim, estranha. E aí eu tive o atraso menstrual. Eu nunca tinha atrasado. Sempre foi bem reguladinho, atrasou. E aí eu lembro que eu cheguei no Wesley e falei, atrasou. Ele, já tá grávida. Tá grávida, tá grávida, tá grávida. E eu, calma, cara, pode ter sido só um hormônio. E aí ele foi pra academia, eu desci pro shopping e falei, vou fazer um teste no shopping, porque se der positivo eu já compro algumas coisas ali pra fazer uma surpresa pra ele. E aí quando ele chegar da academia eu faço a surpresa pra ele. Tudo certo. E, pra minha surpresa, no começo de junho de 2024, no banheiro do shopping, eu descobri a minha primeira gravidez. E não era a gravidez da Chloe. Foi... Ai, eu não quero chorar nesse vídeo. Eu me preparei muito tempo, já tem um ano, mais de um ano que aconteceu, né? E esperei passar bem o porpério agora da Chloe pra eu conseguir gravar esse vídeo sem chorar. Então eu não vou chorar. Vamos lá. Então foi assim, começo de junho, atrasou, fui no shopping, fiz o teste positivo. Mas assim, foi um positivo muito forte. Bateu assim, positivo. Falei, meu Deus do céu, nossa, não acredito, eu engravidei e foi, conseguimos e tal. Já corri em loja do shopping, comprei body, comprei sapatinho, comprei caixinha. Cheguei em casa antes do Wesley chegar na academia, fiz um recadinho, escrevi tudo, fiz a surpresa pra ele. E aí ele chegou em casa já falando, tá grávida, né? Você fez o teste, né? Deu positivo. Ele já sentia, né? E realmente, já estávamos grávidos. E quando o assunto era gravidez, quando a gente falava com nossos amigos, familiares e tudo mais, a gente sempre falava que a gente esperaria 3 meses para contar. Não é nada por crença, por achar que alguma coisa vai afetar a gente, nem nada não. É mais uma segurança nossa ali e, tipo, de passar os 3 meses primeiro ali que a gente imaginava que seria mais difícil. Enfim, aí a gente descobriu no começo de junho a gravidez. Nossa, a gente estava radiante, a gente estava explodindo de felicidade e ao mesmo tempo querendo contar, gritar para todo mundo. Nossa família no Brasil, a gente aqui em Portugal sozinho e a gente querendo gritar para todo mundo. E aí eu comecei a ter alguns leves sintomas e tal, e a gente curtindo aquele comecinho ali. Aí eu fiz o beta-HCG, deu lá a quantidade do hormônio, né? Tudo certinho. E aí foi isso. A gente tava curtindo, muito movimento e tudo mais. E, eu preciso voltar um pouquinho na história, que eu falei que tinha a ver com o vídeo de Fátima. Aquele dia que a gente tava em Fátima, um mês antes ali, antes da gente conhecer em Fátima, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava em Fátima com uma tia minha, que já é falecida, e ela olhava pra mim e ela só falava assim: aproveita, aproveita. E eu olhava pra ela assim e não entendia. Ela tava num jardim cheio de flores atrás dela e ela falava: aproveita, aproveita. E eu não entendia aquele sonho. Peguei, anotei no meu bloco de notas, coloquei a data que eu sonhei, coloquei o sonho, falei: um dia eu vou entender. E essa gravidez, ela foi tão planejada, tão sonhada, tão esperada, que o Wesley me falava assim: eu gostaria de ter um filho que fizesse aniversário perto de mim. Pois bem, a data prevista de parto era na semana do aniversário dele. Então, assim, tava tudo assim, a gente falava, nossa, perfeito, não sei o quê, a gente tava radiante, né?
que afinal a gente tinha conseguido engravidar de primeira, tinha conseguido a data prevista de parto perto do aniversário dele. A gente tava assim, flutuando, né, de alegria. E aí agora começa o assunto delicado. Então, se você é sensível para esse assunto, eu peço para que você pule esse vídeo e não assista. Passado 2 semanas mais ou menos do nosso positivo, eu comecei a ter fortes cólicas e comecei a ter sangramentos. Não eram sangramentos normais. Tudo bem que tem gravidez que sangra a gravidez inteira e tudo mais, mas eu percebi que não estava normal. Eu estava tendo dor junto, estava tendo sangramento e dor. E aí a gente sabia que não era normal, né? Aqui em Portugal, eles têm um sistema de ligação de emergência. Quando você precisa de um atendimento, vocês ligam e aí você passa numa triagem com uma enfermeira. E aí se ela percebe ali seu caso, que você precisa de um atendimento médico de urgência, eles te encaminham para um hospital. Dito e feito. Eu liguei na emergência, falei quantas semanas de gravidez que eu estava, falei que eu estava tendo dor, cólica, e aí ela falou, hospital. Tá ok, fomos para o hospital. E aí a gente chegou na médica, eu contei para ela as semanas, tudo mais. Até então a gente só tinha feito o exame de farmácia e o exame de sangue do beta-HCG, certo? E aí ela falou, vamos bater, vamos fazer um transvaginal, né? Porque como é começo de gravidez, precisa ser transvaginal. Ela falou, vamos fazer um transvaginal que a gente já vê se a data tá batendo certo, tá tudo certo. É isso. Ok. Aí ela fez a ultrassom, a gente conseguiu ver o bebê, né, bem pequenininho. Eu não lembro o tamanho, mas eu sei que era bem pequenininho. Se eu não me engano, era 6 milímetros. Não sei, mas eu estava completando, naquele dia, eu estava completando 6 semanas. Eu tinha descoberto a gravidez com 4 semanas e ali eu tinha acabado de completar 6 semanas. E aí a médica avaliou o ultrassom e aí ela pegou e falou assim pra gente: ah, tá tudo certo. O bebê tá aqui, desse tamanho, tudo mais. Só não vamos conseguir ouvir o batimento cardíaco porque o aparelho é muito antigo e a gente não vai conseguir. Eu achei estranho, mas aí ela pegou e mostrou assim, tipo, a pulsação, sabe? A atividade. Ela falou, tá aqui, ó, tá pulsando, tudo mais. Beleza. Aí nisso eu tava atrás, né, numa maca, né? Aí a gente voltou pra cadeira do consultório e aí ela pegou e falou pra gente. Ela foi assim uma das frases assim mais que martelou na minha cabeça, sabe? Eu recebi um soco no estômago, né? Foi uma frase assim que afetou muito e tipo na hora assim eu não consegui escutar mais nada. Ela pegou, olhou pra gente e falou assim: "Você está com um princípio de aborto". Naquele momento eu não ouvi mais nada. Nada, 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 nada. Eu só conseguia falar com Deus. No pensamento mesmo. Deus, não, 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 Deus, não, não, por favor, por favor. Eu só conseguia pensar em Deus a todo momento. E aí nisso eu falei: "Não, mas o que que eu posso fazer?". Aí ela: "Descanso, somente repouso". Aí eu falei a vitamina que eu tava tomando, falei que eu precisava de uma complementar lá e ela me passou. Aí ela pegou e falou assim: "Vou te passar a receita de 1 mês". Aí eu falei: "Tá, mas e se eu não conseguir marcar a consulta do pré-natal até lá e eu precisar de outra receita, né?". Porque aqui em Portugal, muitos medicamentos precisam de receita. Tem medicamento que você não consegue comprar sem receita. Então, e esse era um deles, que precisava de receita. E aí, como ela só ia me dar 1 mês, eu falei: "E se eu não conseguir uma consulta, né?". Aí ela pegou e falou assim: "Não compensa". Esse não compensa dela foi um soco na cara. Porque pra mim, ali, ela já tinha dado o veredito. Ela já tinha falado: "Não vai pra frente. Não compensa você comprar mais que 1 mês. Não compensa eu te dar uma receita com mais que 1 mês". E aí, na visão do Wesley, ele acha que não foi isso, foi mais de ela ter a confiança de que eu conseguiria marcar uma consulta para pegar outra receita. Mas na minha cabeça, ela já tinha o veredito dela. E aí eu fiquei em repouso absoluto. Eu levantava para ir no banheiro, tomar banho e só. O Wesley levava comida para mim na cama. Eu fiquei em repouso absoluto. Só que as cólicas e o sangramento não paravam. As cólicas estavam ficando cada vez mais forte e eu cada vez mais ansiosa. Eu já tenho muito problema com ansiedade. E nesse período eu estava explodindo de ansiedade. Porque além de estar acontecendo tudo isso comigo, eu ainda não podia conversar com ninguém. Porque a gente queria privacidade nesse momento, sabe? A gente se afastou das pessoas,
a gente só queria viver aquilo no nosso cantinho e esperar passar para depois a gente chegar e falar, ai, deu certo. E aí teve uma madrugada que eu tive uma cólica muito forte. Quando eu fui no banheiro, saiu um coágulo muito grande de sangue. E nisso eu me desesperei. Eu chorei muito, chamei o Wesley, eu desesperei e ele praticamente me pegou no colo e tentando me acalmar. E aí a gente conversava e ele falava, vamos confiar em Deus, Deus tem o melhor. Sempre, desde o começo do positivo, ele falava assim, seja o que Deus quiser, que Deus faça o que está nos planos dele e tudo mais, né? Mas não tem como, né? Diante dessas coisas a gente acaba se desesperando, né? Mesmo tendo muita fé, a gente acaba querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito e acaba esquecendo que Deus está ali no controle de tudo. E aí, depois desse coágulo, eu liguei de novo na emergência e falei que precisava de atendimento, né? E aí, nesse atendimento, eu achei que ela falaria que meu útero já estava limpo, que já tinha sido expelido tudo e que era isso. Era fazer agora uns exames, né? Porque depois que a gente passa pelo susto, a gente quer procurar por quê, né? A gente quer saber por que que aconteceu, por que com você, quer uma explicação, né? A gente quer uma explicação. Só que quando tá nos planos de Deus, não tem o porquê, né? A resposta do porquê é porque tá nos planos de Deus, porque ele quis assim. E aí, chegando lá na ultrassom, a enfermeira olhou pra mim e falou: tá tudo aqui. Nessa hora eu falei: oi? Ela disse: sim, tá tudo aqui. Você teve realmente um aborto, não tem mais batimento cardíaco, mas tá tudo aqui. Não foi expelido. E aí a enfermeira conversou com a gente, ela explicou que seria melhor a expulsão natural, não fazer procedimento invasivo, e se não houvesse nenhum sinal de infecção, porque se tivesse sinal de infecção, aí teria que ir para o procedimento invasivo, né? E aí, beleza, ela falou, faça caminhadas, beba bastante água e espere seu corpo agir naturalmente, ele fazer a expulsão natural. E isso nunca ficou na minha cabeça, tipo, gente, como assim? Eu ficava, como assim, como assim? E aí, nisso, eu comecei a ficar muito mal. Eu fiquei muito triste, porque eu tava grávida, mas eu não tava. Eu tava com meu bebê na barriga, mas eu não ia saber como ele era. Eu não ia saber o sexo, eu não ia saber se ele era cabeludo, se ele era carequinha, se era menino, se era menina. Eu não ia conhecê-lo, né? E isso foi uma carga mental muito forte para mim. Eu fiquei a ponto de entrar numa depressão muito forte. Eu realmente não entrei em depressão por conta do Wesley, porque ele foi assim super companheiro, ele ficou do meu lado, como é para ser, né? Ele, mas assim, ele sim foi esplêndido, sabe? Ele parou de ir pra academia, ficou comigo, ele não me deixava sozinha, ele sempre arranjava alguma coisa pra gente fazer, pra distrair a cabeça. Eu comecei a fazer as caminhadas, né, como indicação médica. A gente fazia 6 quilômetros por dia de caminhada, tudo em prol de conseguir fazer a expulsão naturalmente para não ter que fazer nada invasivo. Isso passava um mês e nada da expulsão do meu corpo. E aí eu olhei pro Wesley e falei, Wesley, eu não aguento mais. A gente precisa ir no médico e eu preciso pedir pelo amor de Deus para eles fazerem o procedimento. Eu sei que fazendo o procedimento eu vou ter que esperar um pouco mais pra gente tentar engravidar novamente, mas assim, eu não aguentava mais esses pensamentos, sabe? E aí ele falava, não, vamos continuar tentando, sabe? Ele não me deixou desistir de tentar que o meu corpo fizesse o que ele tinha que fazer. Mas assim, contar pra vocês que realmente assim é um negócio de outro mundo, sabe? Eu não sei se todo mundo passou por isso, teve esse mesmo sentimento que eu tive, mas assim, é horrível. É horrível, eu tô rindo, mas é de desespero realmente, porque assim, é um sentimento terrível de você estar grávida e você não estar grávida. E aí, em uma dessas caminhadas, eu tive uma cólica muito forte. Muito, muito, muito forte. E aí eu falei, Wesley, vamos pra casa. Nisso a gente foi correndo pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui ao banheiro e ali eu realmente tive a expulsão. Foi assim um coágulo muito maior do que já tinha tido, que eu achei que já tinha acontecido o aborto e não tinha acontecido. Eu tive a expulsão e eu fiquei cega. Fiquei assim cega. Eu senti, aí eu saí do banheiro e falei, Wesley, acabou, sabe? Acabou. Que acho que até aquele momento ali eu ainda pedia muito a Deus um milagre.
Eu falava, não, gente, tá aqui ainda. Se Deus quiser, ele consegue, ele pode fazer um milagre. E só que Deus já tinha a resposta. Ele já tinha falado assim: calma, não vai dar certo agora, mas vai dar certo. É no meu tempo, não é no tempo de vocês, calma. E aí, ao mesmo tempo que foi uma tristeza, assim, muito grande, né, de ter ali tido a expulsão, de ter visto e tudo mais, veio uma sensação de que alívio assim, muito entre aspas, sabe? Não é um alívio, ai, tipo, ai, ufa, passou. Foi um alívio de tipo, se cumpriu o querer de Deus, sabe? Deus cumpriu, então a gente sabe que esse bebê, né, é nosso primeiro bebê, né, nosso anjinho, ele veio para ter ele tinha um papel na nossa vida e ele cumpriu lindamente esse papel, né? E a gente sabe que o papel dele foi de unir a gente como casal, de colocar a gente bem próximo de Deus, de aproximar a gente demais assim de Deus. A gente coloca Deus muito à frente das nossas coisas, sabe? A partir disso. Não que antes não era, mas a gente sabe que a gente estava afastado, não tem como negar. E isso juntou demais a gente e além de ter aproximado a gente a Deus. Isso também faz eu voltar no sonho. Lembra o sonho que eu falei no começo do vídeo com a minha tia, em Fátima? Pois então, ela estava em Fátima me falando o quê? Aproveita. Era isso. Ela queria que eu aproveitasse. Ali Deus já estava me dando recado, falando: ó, eu vou te dar um bebê, mas é para você aproveitar o tempo que ele vai estar com você. O Wesley e eu aproveitamos demais, a gente fazia planos, a gente já tinha nomes escolhidos, a gente já imaginava tudo, né? Como a gente ia contar para a família, para amigos. A gente tinha tudo planejado, a gente já conversava com a barriga, a gente, assim, aproveitou demais. Então, assim, a gente cumpriu o papel de aproveitar e nosso anjinho cumpriu lindamente o papel que ele tinha, que Deus mandou ele para cumprir, que foi nos unir como casal e aproximar de Deus. E nesse processo todo, Deus sempre falava com a gente de confia. A palavra foi confia. A palavra que vinha sempre de Deus assim era confia. Confia em mim, vai dar certo, confia. Então Deus sempre estava ali lembrando a gente de que não era nosso controle, sabe? Não era no nosso tempo, era no tempo que ele queria, sabe? Era da forma que ele queria e a gente desde o começo falava que seja feita a vontade de Deus. E foi assim que Deus fez. Ele fez a vontade dele. Ele falou: tudo bem, eu tenho uma missão maior, eu tenho um propósito maior na vida de vocês. Então, se você já passou por uma perda, ou qualquer outra coisa que está te deixando inquieto, até duvidando de Deus, eu quero te dizer que Deus está com você. Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu seus sonhos. Deus não esqueceu. Esse processo foi muito importante para a gente entender que quando a gente fala seja feita a vontade de Deus, é realmente você estar preparado para que a vontade dele seja ao contrário da sua. Você está preparado para isso? Quando você fala assim, seja feita a vontade de Deus. Mas tomara que ele queira fazer a minha vontade. E não é assim, né? É o tempo de Deus, é o querer de Deus. E é isso, esse é nosso testemunho. Era pro Wesley estar gravando aqui comigo, mas eu preferi até nem chamar ele para gravar comigo, porque eu sei que se ele tivesse comigo eu ia ter desabado em lágrimas, eu estaria chorando demais. E eu queria dizer que não é porque eu não estou chorando agora, não é porque eu não estou com um semblante triste, que eu não senti, que eu não fiquei triste, que eu não fiquei mal, e que eu ainda não fico mal com isso, que eu ainda não penso nisso. Eu penso nisso todo dia, todo dia, todo dia. E se você é uma pessoa próxima, amigo, parente, família, próxima do Wesley e de mim, e você tá sabendo dessa história por esse vídeo, primeiramente, em nome do Wesley e em meu nome, eu queria te pedir desculpa. E nesse caso, a gente teria que lidar com o nosso luto e com o luto das outras pessoas, né? De receber mensagens, de perguntando todo dia como a gente estaria, de tudo mais, e a gente preferiu viver aquilo nós dois ali. A gente também não queria ficar ouvindo comentários de tipo, ai, pelo menos foi cedo, pelo menos vocês não conheceram, pelo menos não nasceu, daqui a pouco vocês engravidam de novo. Realmente, a gente engravidou depois de novo, inclusive muito rápido, mas isso não muda, sabe? O fato de que o nosso primeiro filho existiu. O nosso primeiro bebê existiu, ele tem história, ele foi amado, ele foi esperado, ele foi aguardado,
Ele foi muito planejado, muito, muito, muito planejado. Mas que se a gente não contou, foi porque a gente realmente estava esperando o nosso tempo, a gente estava esperando ficar tudo bem, assim, na nossa cabeça, sabe? A gente ter entendido qual era o propósito realmente. E essa história tem que ser contada, sabe? Não é uma história que tem que deixar guardada, sete chaves, segredo de família, sabe? É uma história que tem que ser contada, é uma história que eu quero contar. E é isso. Eu sou mamãe de anjo, o Wesley é papai de anjo. A Chloe tem um irmãozinho no céu, irmãozinho ou irmãzinha, né? Se você ficou até aqui, eu te agradeço muito por você ter ouvido o meu testemunho, por você ter ficado aqui. E quero já agradecer de antemão as pessoas que vão mandar mensagem para mim. Espero que se alguém estava procurando uma resposta para suas aflições, para suas dúvidas de se será que Deus realmente está me vendo aqui? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está ouvindo minhas orações? Espero que tenha chegado nessa pessoa e a pessoa tenha tido a resposta de sim, Deus está vendo. Deus está vendo toda a sua luta, Deus está vendo todas as suas orações e Ele vai cumprir. Porque se você tem esse sonho no seu coração, é porque Deus já fez. É só você esperar o tempo dele. Se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo, já me segue aqui, né? Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, deixa um comentário e fique ligado que vai sair mais vídeos aí. O próximo vídeo é contando um pouco sobre a gravidez da Chloe, que também tem coisas aí no meio, né? E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Beijo!